Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje estaremos meditando em Judas, capítulo 1, Judas, que é só um capítulo. Acompanhe comigo, nós estaremos meditando versículo por versículo para que você possa ter um entendimento da palavra de Deus. Judas, capítulo 1, o verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Aqui em Judas, capítulo 1, ele vai começar se identificando. Esse Judas aqui não é aquele Judas que vendeu Jesus, o Judas traidor, o Judas que era discípulo de Jesus. Ele está dizendo, eu sou irmão de Tiago. Tiago, que podemos dizer meio-irmão de Jesus. Então Judas, Tiago, todos eles são filhos de Maria. E Judas está dizendo que de Jesus Cristo ele é servo. Ele está dizendo, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E ele está enfatizando aqui que os irmãos, todos nós cristãos, somos amados por Deus e protegidos por Jesus Cristo. Então é o que Judas está no seu início aqui da sua carta, escrevendo para que nós possamos entender. Ele não é o Judas traidor, não é aquele Judas, discípulo de Jesus, é o Judas, irmão de Tiago, filho de Maria, e ele é servo de Cristo. Ele fala, eu sou servo de Cristo. Vamos lá. Verso 2, Judas vai dizer o seguinte, que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Aqui em Judas 2, ele está expressando o desejo de que todos os cristãos recebam multiplicado a misericórdia, a paz, o amor de Deus em suas vidas. Então que, em nome de Jesus, as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, a paz e o amor se multipliquem na sua vida em nome de Jesus. É o que Judas deseja e é o que eu profetizo na sua vida. Vamos para o verso 3. O verso 3, Judas vai dizer, meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então, senti que era necessário escrever agora, para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por toda Deus deu ao seu povo. Aqui em Judas, no verso 3, ele vai explicar o desejo, a sua intenção por escrever essa carta. Ele está falando, eu quero escrever sobre a salvação, quero compartilhar sobre a salvação, sobre a unidade da fé. Só que aqui Judas vai mostrar uma certa urgência para encorajar os irmãos a lutar firmemente pela fé. A fé que é dada por Deus. Aqui Judas, nessa carta, ele vai combater as ameaças dos falsos mestres, falsos ensinos. E aqui Judas vai nos mostrar a importância de estar sempre lutando continuamente, tendo uma fé verdadeira contra ensinamentos negativos, contra os falsos ensinamentos. É o que ele vai nos mostrar e nos ensinar nessa carta. Aqui no verso 4, Judas vai dizer o seguinte, pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Senhor Deus, a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Aqui no versículo 4, Judas vai mostrar que algumas pessoas, alguns falsos mestres entraram no meio dos cristãos. E ele está dizendo que essas pessoas, esses falsos mestres que estavam infiltrados no meio da comunidade cristã, no meio dos irmãos, e isso não é diferente nos dias de hoje, Judas está dizendo que essas pessoas, elas não temiam a Deus, distorciam a mensagem da graça para justificar o seu comportamento, as suas ações pecaminosas. E Judas vai dizer aqui que esses falsos mestres que estavam infiltrados ali no meio do povo cristão rejeitavam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora Judas também vai mostrar que na palavra, nas Escrituras Sagradas, já estava escrito sobre essas pessoas e sobre a condenação delas. Já estavam escrito o que vai acontecer com essas pessoas. Então é muito importante você entender e tomar cuidado, porque
Muitas vezes, o inimigo ele vai se infiltrar dentro de um trabalho, dentro de uma comunidade cristã, para poder tentar distorcer a palavra de Deus. Pessoas que não temem a Deus, não têm temor de Deus, e pessoas que não respeitam ou não sujeitam-se à autoridade de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e o único Mestre. E o castigo dessas pessoas já está escrito na palavra de Deus, é o que Judas nos mostra aqui na sua palavra. O verso 5 ele vai dizer o seguinte: embora vocês conhecem tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Isso aqui é muito forte, porque aqui no versículo 5, Judas vai lembrar do fato que aconteceu com Israel. Quando Israel foi libertado do Egito, eles foram libertados da escravidão. Só que Judas vai mostrar sobre a importância da fé genuína e contínua. Aí ele vai mostrar que aquelas pessoas que foram libertadas, mas deixaram que a incredulidade, ou começaram a viver uma incredulidade ali no caminho do deserto, Judas vai dizer que eles foram destruídos. Olha para você ver, foram libertos, mas por conta da sua incredulidade, foram destruídos por causa da falta da fé. E assim é muitas pessoas, até são libertas, até que conseguem uma verdadeira libertação, mas por continuarem na incredulidade, por não exercitarem a sua fé, acabam tendo as suas vidas destruídas. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Foi liberto, mas por conta da incredulidade, muitos mesmo, foram destruídos no caminho rumo à terra prometida. O verso 6, Judas vai dizer o seguinte: lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Aqui Judas, no verso 6, ele está fazendo aqui a referência aos anjos que pecaram lá no céu, falando que eles abandonaram a sua posição original, aonde eles se rebelaram contra Deus. E Judas está dizendo aqui que esses anjos, eles estão mantidos, acorrentados, com correntes eternas, aguardando a justiça, aguardando o juízo final. E aqui Judas está mostrando a seriedade do pecado, o destino daquelas pessoas que são rebeldes, daquelas pessoas que desafiam a autoridade de Deus. Se os anjos vão receber o castigo eterno, imagine as pessoas que se voltam contra Deus. Aqui nós vamos agora para o verso 7, perdão. Verso 7, Judas vai dizer o seguinte: lembre dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofrem o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Aqui no versículo 7, nós vamos ver que Judas está trazendo à memória aqui no versículo 7 sobre o destino da cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus devido às suas práticas imorais, suas práticas de pecados sexuais imorais. E ele vai mostrar isso como um aviso do julgamento divino que aguarda todos os pecadores, todas as pessoas que não levam a sério o castigo do pecado, todas as pessoas que persistem, que desejam viver uma vida de pecado. Aqui no versículo 8, Judas vai dizer o seguinte: do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Aqui no versículo 8, Judas vai continuar falando desses falsos mestres. Você vai ver que ele falou sobre os anjos ali, que aconteceram os anjos que se rebelaram contra Deus, falou sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e Judas está mostrando que esses falsos mestres aqui, que estão infiltrados no meio do povo de Deus, eles têm visões distorcidas, que levam ao pecado, que levam seus próprios corpos a viver em práticas imorais, em práticas que os condenam. E ele vai dizer que esses homens, essas pessoas, quando eu falo homem, gênero, homem e mulher, que essas pessoas, elas desprezam a autoridade de Deus. E ele vai dizer que eles insultam até mesmo os seres celestiais, os seres gloriosos, referindo-se aí possivelmente aos anjos, mostrando que esses homens insultavam
blasfemavam, né? Provavelmente xingavam até mesmo os anjos criados por Deus. Vamos ver agora o verso 9. O verso 9 vai dizer assim: nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse: que o Senhor repreenda você. Isso aqui é muito forte. Olha o que Judas está dizendo. Ele, no verso 9, vai destacar aqui a respeito de um acontecimento. E ele vai mostrar que é a humildade de Miguel, o arcanjo Miguel. Ele diz que houve uma disputa de Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés. E ele está dizendo que nesse episódio, nesse conflito que houve, Miguel não ousou insultar, lançar insulto contra o diabo. Mas ele disse assim: que o Senhor te repreenda. Então, que o Senhor repreenda você. Miguel, um arcanjo, não ousou xingar o diabo. Mas, pelo contrário, a Bíblia vai nos mostrar que ele disse assim: que o Senhor te repreenda. E ele está falando desses falsos mestres que insultam os anjos, insultam o sagrado. Se nem Miguel ousou insultar o diabo, por que esses homens estavam insultando ali aquilo que era sagrado, aquilo que era santo, aquilo que era criado por Deus? Judas está trazendo essa luz para que eles viessem entender. Se nem Miguel ousou insultar o diabo, que merece ser insultado, que não presta, não vale nada, mas nem ele ousou insultar o diabo, mas que o Senhor repreendesse o diabo, por que esses homens estavam insultando os anjos, insultando aquilo que era sagrado? Vamos ver o verso 10. Verso 10 ele diz assim: mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como animais selvagens. São essas que os destroem. Olha o que Judas está dizendo aqui no verso 10. O verso 10, ele está dizendo que esses homens xingam. Eles xingavam, insultavam. Insultavam o quê? Judas está dizendo aquilo que eles não compreendiam. Então vai mostrar aqui também que eles não tinham discernimento espiritual. Judas vai dizer que eles agiam por instintos naturais, como um animal selvagem. Muitas das vezes um animal selvagem ele vai fazer o mal, não é porque ele quer fazer o mal, é porque é um instinto natural dele. E Judas vai dizer que essas pessoas agem por instintos naturais que levam eles à destruição. Vamos ver aqui o verso 11. O verso 11 ele vai dizer o seguinte. O verso 11 Judas diz: ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim, por causa de dinheiro, e eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Aqui no versículo 11, Judas vai pronunciar uma palavra dizendo ai. Ai está dizendo assim, coitado, vão sofrer. Ele está dizendo que esses falsos mestres, Judas os compara a personagens conhecidos na Bíblia. Personagens conhecidos por conta da sua rebelião, por conta da sua ganância. Ele vai mostrar o exemplo de Caim. Caim, por inveja, matou seu irmão Abel. Vai mostrar o exemplo de Balaão. Balaão, que foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro. Você vai ver isso lá em Números 22, 24. Ele vai falar de Corá. Corá foi um homem que liderou uma rebelião contra Moisés e Arão no deserto ali. Também foi destruído lá em Números 16. E ele vai mostrar que nessas histórias, uma advertência aqui contra a gravidade do pecado, contra essa consequência que traz o pecado de rebelião, de ganância, contra Deus, contra tudo aquilo que é sagrado. Vamos lá para o verso 12. O verso 12 ele vai dizer assim: com as suas vergonhas, com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Aqui no versículo 12, Judas ele vai descrever que esses falsos mestres eles se entregaram a comportamentos vergonhosos, como bebedeira, que estavam manchando a comunhão ali dos cristãos. E ele compara esses falsos mestres como as nuvens sem chuva. Ele está dizendo, eles são como nuvens sem chuva.
São como árvores que no outono não dão fruto. Ele está dizendo árvores que no tempo de dar fruto, na estação de dar fruto, eles não dão fruto. Judas está dizendo que esses falsos mestres, eles são inúteis e infrutíferos. Então, o caminho que está destinado a eles é um caminho de destruição. Vamos para o verso 13. O verso 13, Judas vai dizer o seguinte: eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como as estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Aqui no versículo 13, Judas vai continuar a descrever sobre esses falsos mestres, usando aqui imagens poderosas. Ele compara esses falsos mestres às ondas agitadas do mar, que só produz ali espuma, e ele está dizendo que essas espumas aqui são devido às suas ações vergonhosas dessas pessoas. Ele vai comparar esses falsos profetas aí, esses falsos mestres, como estrelas errantes, estrelas sem destino. E ele está dizendo que o destino dessas pessoas, dessas estrelas, é um destino reservado por Deus, um destino de escuridão. E aqui Judas vai destacar o que desses falsos mestres? Eles não têm estabilidade e eles não têm direção. Falta neles a direção. Então são pessoas que andam sem destino. São pessoas que estão caminhando a passos largos para o caminho de perdição. Vamos ver agora o verso 14. O verso 14 diz assim: foi Enoque da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá como muitos milhares dos seus anjos. Aqui no versículo 14, Judas vai fazer uma referência de uma profecia atribuída a Enoque. Enoque, que é um dos personagens do Antigo Testamento, e ele está mostrando aqui que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, virá com milhares de anjos. Então ele está usando aqui um evento para dizer sobre a volta do Senhor, aonde ele vai trazer o julgamento sobre todos esses falsos mestres. Vamos para o verso 15, dando continuidade. Para julgar todos, ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Isso é muito forte, porque aqui no versículo 15, Judas vai continuar mostrando aqui a descrição da profecia do retorno de Cristo e vai mostrar que Deus vai vir como juiz, onde ele vai condenar todos aqueles que rejeitaram a Deus e praticaram o mal, viveram da prática do mal. Ele destaca que não somente as ações dessas pessoas serão condenadas, mas também as palavras deles serão consideradas no juízo final. Ele fala sobre as palavras que eles lançaram ali, palavras de incredulidade, palavras de rebeldia, disseram contra Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você fala e principalmente do Senhor. Se você falou alguma coisa, peça a Deus que te perdoe e vigie a sua língua para que você não blasfeme contra o sagrado. Vamos ver. O verso 16, Judas vai dizer o seguinte: esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulando os outros porque são interesseiros. Olha como Judas está dizendo que são esses falsos mestres. Ele está dizendo que são pessoas que estão constantemente murmurando, reclamando de tudo, critica tudo e mostra que eles são motivados pelos seus próprios desejos egoístas. Vai dizer que eles se orgulham e adulam as pessoas. Para quê? Para um ganho pessoal, mostrando aí uma natureza interesseira, uma hipocrisia. Então, muito cuidado, meu irmão. Se você murmura, se você reclama, critica as pessoas, se você bajula as pessoas por interesse, muito cuidado, porque esse é um caminho de perdição que os falsos mestres tinham naquela época e tem até hoje, nos dias de hoje, né? Verso 17 vai dizer o seguinte: mas vocês, meu amigo, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 17, Judas vai lembrar aos destinatários aqui, aqueles que estão recebendo essa carta, para lembrar das profecias feitas pelos apóstolos, mostrando que a gente não deve viver essa vida de erro, mas que a gente deve se apegar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fonte confiável.
O verso 18 vai dizer o seguinte: eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Aqui no versículo 18, Judas vai dizer que os apóstolos de Jesus já tinham profetizado sobre isso, sobre pessoas que iriam zombar das pessoas que serviam a Deus e iriam rejeitar o próprio Deus. E não é diferente nos dias de hoje, né? As pessoas zombam, o crentinho aí, o irmãozinho, e é tanta zombaria, né? E eles rejeitam a Deus. E nós temos que estar preparados, porque isso faz parte da caminhada cristã. O verso 19, Judas vai dizer o seguinte: são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Judas vai mostrar aqui, no verso 19, que esses zombadores são essas pessoas que são responsáveis pela divisão no meio da igreja. E ele vai dizer que essas pessoas, elas são guiadas pelos seus próprios desejos. Eles não estão submissos ao Espírito de Deus. Eles não têm uma vida espiritual. Por quê? Porque os seus comportamentos é de divisão, é de prejudicar a igreja, é o comportamento dos falsos mestres que estavam inseridos dentro da igreja. E não é diferente nos dias de hoje também. É a mesma coisa. Eles estão inseridos nos nossos meios, muitas vezes para causar divisões com falsos ensinamentos. Mas o que aguarda eles é o castigo eterno. Verso 20. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 20, em contraste aos falsos mestres, Judas vai encorajar os irmãos a avançar na fé, mostrando que ela é preciosa e sagrada. Ele vai mostrar a importância de orar no Espírito, mostrando aqui uma comunhão com Deus, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa resistir essas influências aí negativas. Verso 21, ele vai dizer o seguinte: continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Aqui no versículo 21, Judas vai orientar os cristãos a permanecerem firmes no amor de Deus, mantendo a esperança deles viva, que Jesus virá, e mostrando que a misericórdia de Cristo é a fonte da nossa esperança. E nos encoraja a perseverar em meio às dificuldades, meio aos problemas, que a gente possa continuar e não desistir. Verso 22, tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Isso é muito forte. Nesse versículo aqui, verso 22, Judas vai instruir os cristãos a terem compaixão, a terem misericórdia daquelas pessoas que têm dúvidas, estão lutando na fé. Pessoas que estão começando, muitas vezes a pessoa começa com muita dúvida, mas isso, mas aquilo outro, e Jesus está dizendo, tenha misericórdia, tenha paciência com essas pessoas, não julgue elas, não rejeite elas, tenha misericórdia, porque o começo da fé é assim. A pessoa vai começando com muitas dúvidas, mas depois Deus vai trazendo entendimento, vai trazendo esclarecimento da sua palavra para essas pessoas. Verso 23. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para que os outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchada pelos seus desejos pecaminosos. Aqui no versículo 23, Judas vai continuar exortando os irmãos a agirem de maneira decisiva, a ajudar as pessoas a saírem do perigo espiritual. E ele está mostrando a necessidade de ajudar essas pessoas a ser resgatadas do fogo do juízo final. E ele está mostrando ao mesmo tempo que eles devem fazer isso com cuidado. Para quê? Para eles não serem contaminados pelo pecado daquelas pessoas que elas estão tentando ajudar. Vai ajudar alguém, mas cuidado para que você também não se contamine com esse pecado dessa pessoa. O verso 24 ele vai dizer o seguinte: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Aqui no versículo 24, Judas vai concluir sua carta, mostrando a confiança na capacidade de Deus preservar os cristãos da queda espiritual. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não vou ajudar não porque eu tenho medo de cair, eu tenho medo do diabo. Não, meu irmão, Deus vai te ajudar, o diabo não vai te tocar, o diabo não vai tocar na sua casa, e Deus vai te ajudar para que você se apresente a Ele sem culpa e cheio de alegria. Então confie na provisão de Deus, na graça de Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece nessa jornada da fé. O verso 25, para finalizar, Tiago vai dizer o seguinte, Judas, perdão. Verso 25, Judas vai dizer,
Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Então aqui Judas vai terminar a sua carta com louvor a Deus, louvando a Deus e a Cristo Jesus, reconhecendo a grandeza e o poder e a autoridade de Deus, e ele vai encerrar com a palavra amém, que é a concordância de tudo que se foi dito aqui. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa palavra. Compartilhe com outras pessoas. Nós vimos aqui muitos ensinamentos nessa carta de Judas e que você possa meditar nessa mensagem, que você possa compartilhar e ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida e até outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Nos acompanhe aí no nosso canal no YouTube, Bispo John Kennedy. Tem muitas mensagens. Também no Instagram, nas redes sociais. Nos acompanhe, nos siga, se inscreva no nosso canal e que Deus possa abençoar a tua vida. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.